Capítulo 7 da obra Ortodoxia do Chesterton chama-se A Eterna Revolução. Então, a gente precisa sempre contextualizar e entender que o Chesterton, quando ele escreve essa obra, ele está explicando os motivos pelos quais ele aceitou o cristianismo como a melhor forma para você levar a sua vida, né? Fora a questão que ele deixa de ser um ateu, mas como o melhor modo de vida que existe frente a todos os outros, né? O que proporcionará a maior possibilidade de felicidade para as pessoas. Lá no capítulo 6, no capítulo anterior, a gente viu que a nossa posição em relação ao mundo deve ser uma posição otimista, mas não é qualquer tipo de otimismo, né? Ele mostrou lá que quem não gosta do mundo simplesmente vai embora, esquece, mas a gente deve ter um sentimento como se fosse um sentimento patriótico com o mundo, ou seja, a gente deve ter a razão para nós gostarmos do mundo deve ser uma razão metafísica, não pode ser um motivo racional. Ele mostra que quando a gente tem um motivo racional para gostar do mundo, há uma tendência à estagnação, né? As coisas ficarem como estão pelos motivos que você efetivamente gosta. E somente quando há um amor metafísico, um amor espiritual, é que a gente é capaz de proceder às maiores reformas, né? A mudar o mundo, transformar aquilo que é totalmente feio, ruim, transformar numa coisa bela, numa coisa boa para a gente viver. Então ele vai mostrar nesse capítulo que é preciso a gente ter algum tipo de fé na nossa vida, acreditar em algo que está além do físico, acreditar em algo imaterial. Ele mostra que aquela disciplina fria, aquele equilíbrio frio, por exemplo, do estoico, né, de suportar e sorrir, ele não funciona, porque quando você suporta alguma coisa, você não dá sorrisos, né? Você pode até estar rindo, mas é um riso falso. Você só sorrir, né? Você só fica feliz de fato quando você está, né, satisfeito com a situação. Chesterton vai mostrar que reformar o mundo é, logicamente, melhorar ele, mas o grande problema seria esse: o que é melhorar, né? O que é tornar melhor? Normalmente as discussões acadêmicas, intelectuais sobre isso, elas vão dizer que melhorar é fazer o bem, e fazer o bem é melhorar, ou seja, elas ficam num círculo vicioso que não explica absolutamente nada. Então ele refuta inicialmente essas teorias e ele refuta os parâmetros, os locais onde a gente poderia buscar essa resposta, né? O que seria esse melhorar, o que seria esse avanço em direção ao bem. Então ele fala, primeiro ele vai falar sobre a questão da natureza, vai falar ali, comenta que a natureza não é nossa mãe, né? No máximo ela é nossa irmã, somos filhos do mesmo pai, né? E mostra que na natureza não há igualdade, mas paradoxalmente também não há desigualdade, né? Não tem como você estabelecer que um gato é melhor do que um rato, né? Você pode dizer como o exemplo que ele usa, que um rato pessimista pode ficar satisfeito por ser morto por um gato que terá que continuar nessa vida infeliz aqui nessa terra que ele não gostava, ou você pode defender a postura do gato de caçar ratos simplesmente porque você tem um apreço à vida, mas é tudo uma questão de ideologia. Então a natureza ela é neutra, né? Outras pessoas falam que a passagem do tempo inexoravelmente vai conduzir à melhora da civilização, né? Mas quando é justamente o contrário, né? A simples passagem do tempo tende a corromper as instituições e as pessoas. Fala também sobre esses pensadores como Nietzsche, né? Como os poetas, aí a gente vê muito aqui no Brasil hoje, que tentam explicar isso através de metáforas, né? Não, a gente precisa ter uma vida espiritual, a gente precisa ter uma vida elevada, ou seja, são conceitos vagos, abstratos, evasivos, que não explicam nada. Ele toca ali na época, né, o livro do início do século XX, então ele toca bem ali na questão do Nietzsche, que fala, o livro para além do bem e do mal, né? Mas isso não é ser corajoso, isso não é enfrentar o problema. Além do bem e do mal não quer dizer absolutamente nada. Eu queria dizer assim, melhor que o bem, ou pior que o mal. Aí sim você estaria entrando no cerne da questão. Ou quando você fala do super-homem, né? Do
Nietzsche, né? Então, não, eu quero saber quem é o homem bom do Nietzsche, como os gregos se debruçaram sobre essa questão, né? Muito bem, aliás. Quem é o homem mau, né? E tem algumas pessoas ainda que encaram isso assim com uma passividade, né? Elas ficam aguardando que algum dia aconteça alguma coisa e que venha melhorar o mundo. Aí o Chesterton vai refutar todas essas situações e ele vai colocar o seguinte: olha, as pessoas sensatas, né? As pessoas mais sensatas que a gente deve dar mais razão são aquelas que definem o que elas querem como evolução. Então elas veem o mundo não como o mundo em si, mas como um material para construir o mundo. Ou seja, a gente deve ser afeiçoado a esse outro mundo, a essa outra linha, a essa outra imagem que a gente tem de mundo e tentar trazer ela para o nosso mundo. Mas qual imagem, né? O que fazer? Veja que ele fala muito sobre progressismo, né? Já nesse livro, fala sobre evolucionismo e ele mostra como é vago isso, né? Tá, progresso, certo, mas progresso é eu sair de um ponto e chegar a outro. Onde é que eu estou querendo chegar, né? Para onde eu estou querendo evoluir? Evoluir também parte do princípio que eu saio de uma situação pior e vou para uma situação melhor, né? Mas quem define isso? Cadê meu objetivo? Cadê o meu alvo? E a gente vai ver nesse capítulo que esse é um dos grandes problemas da modernidade, né? Então, Chesterton vai falar que talvez a expressão melhor para usar seria a expressão reforma, né? Ou seja, a gente vai reformar, vai dar uma nova forma ao mundo, mas uma forma que nós conhecemos, sabemos qual é, né? E qual é o grande problema? Que ele já via isso lá no início do século XX, que ao invés da gente tentar mudar o mundo, a gente está sempre mudando o ideal. Então a gente está, a partir ali do século XIX, da metade do século XIX para frente, a gente deixa de ter ideais fixos, ideais consolidados, ideais fortes, né? Enraizados, e passa a divagar sobre as coisas. E a gente vai sempre mudando os nossos ideais ao invés de mudar o mundo, né? É lógico, mudar o ideal é muito mais fácil do que mudar o real. A gente acaba se prendendo a isso pela facilidade. Ele cita dois exemplos que são bem interessantes, assim. O primeiro é de uma pessoa que acha que o mundo deve ser azul, todo da cor azul. Então essa pessoa vai pegar lá um balde de tinta e vai começar a pintar o mundo azul, né? Vai pintar as folhinhas de grama, vai pintar a casa dele, vai pintar a rua, vai pintar a calçada. Essa pessoa que tem esse ideal azul, ela provavelmente vai ter sonhos épicos, né? Onde ela vai lá e pinta um tigre de azul, né? Consegue pintar um tigre de azul sem ser devorado, tal. Essa pessoa vai morrer, certamente ela não vai ter transformado o mundo em azul, mas a cada dia da vida dela, ela vai olhar para o dia anterior e vai dizer: pô, evoluir, conseguir progredir dentro desse meu objetivo, né? Seria diferente se a cada dia ele mudasse a cor do mundo, né? Cada dia ele pensasse: hoje eu vou pintar de azul. Ele começa a pintar de azul, agora eu vou pintar de amarelo, agora eu vou pintar de vermelho. Ou seja, o dia que passou, ao invés de ser uma experiência que fez ele progredir, não teve serventia nenhuma, né? Ele fala a mesma coisa, o mesmo exemplo sobre o pintor que está pintando um modelo, né? Você tem lá um modelo sentado e você está fazendo o desenho. Então você começa a fazer o desenho, aí você erra lá no olho, aí você joga o desenho fora e faz um novo desenho, né? Aí você acertou o olho, mas daí errou no nariz, joga fora, vai. Aí você faz isso 10, 20 vezes, né? Isso é o quê? Cada uma das vezes anteriores foi um aperfeiçoamento que você teve na sua pintura, você foi melhorando ela, né? É diferente se a cada vez que eu errasse, trocasse a modelo. Aí tudo que eu fiz antes era tempo perdido, não teria valido de nada, né? Eu preciso estar, como ele diz, eu preciso estar insatisfeito com a minha arte, com aquilo que eu estou pintando, mas eu não posso jogar modelo pela janela toda vez que eu me decepcionar, né? E aí tem um gancho bem interessante que eu queria fazer em relação a essa, lógico, como eu disse, o livro é do início do século XX, e fazer um gancho com aquela obra, que tem aqui um comentário, ainda que rápido, sobre ela, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é um debate entre o Alexander Dugin e o Olavo de Carvalho, quando ele vai falar sobre a fraternidade islâmica. Muito resumidamente, passando o vídeo ali, vocês podem ver melhor essa situação. O mundo estaria dividido em três forças, né?
o bloco eurasiano ali, liderado por Rússia e China, o bloco dos globalistas e a fraternidade islâmica. Vejam, por que o islamismo se expande de uma forma tão eficiente, né, no norte da África, ali em todo o Oriente Médio, já tomando conta da Europa, Indonésia, Estados Unidos, avançando assim de uma maneira que a gente não vê nada mais avançar. Por quê? Porque o Islã, ele tem um objetivo fixo, muito bem delimitado, né? Ele não muda, ele está há 1000 anos batendo na mesma tecla e seguindo na mesma linha, enquanto nós estamos sempre alternando os nossos ideais, né? A gente já não sabe mais o que é certo, a gente já não sabe mais o que é errado. O Chesterton, logicamente, não anteviu isso, mas ele ficaria perplexo hoje, sabendo que você muda de opinião a cada minuto, né? Cada vez que você abre o celular, não você, mas as pessoas, né, têm essa fraqueza de a cada minuto que abre o celular e vê um vídeo de 40 segundos, ela já muda o pensamento dela, ela já muda o padrão moral dela, e assim sucessivamente, interminavelmente. Ela não consegue focar, ela não consegue cravar uma linha e seguir ela. E aí que o próprio Chesterton fala, que paradoxalmente o revolucionário, né, até fazendo essa analogia com o Islã, dá para ver bem claro isso, né? O revolucionário precisa ser conservador. Porque se ele não tiver os mesmos objetivos fixos e seguir nele insistentemente, ele vai fazer uma bagunça danada, mas não vai conseguir revolucionar, não vai conseguir reformar nada. E aí ele fala, né? Citando aqui, abre aspas, deixe as crenças desaparecerem rápida e frequentemente se você deseja que as instituições permaneçam as mesmas. Quanto mais a vida da mente for desorganizada, mais o mecanismo da matéria será deixado por conta própria. Fecha aspas. Então ele vai dizer que no final das contas, o pensamento livre, a liberdade que nos trouxe o pensamento livre, é a maior inimiga da própria liberdade. Se esse pensamento estiver desordenado, se ele não tiver um alicerce firme, né? Ele mostra, se o escravo se ficar se preocupando sobre os ideais de liberdade, a ideia dele ser livre, ele nunca vai ser, ele precisa agir, né? Se o funcionário, o trabalhador, né, ele estiver envolto a questionamentos sociais, daquilo que é justo, aquilo que não é, o que ele deve lutar, o que ele não deve, os direitos, a opressão que ele está sofrendo, ele vai continuar sendo um trabalhador, ele não vai focar no que é essencial. Eu lembro que eu na faculdade eu tinha um colega na faculdade que ele era ligado ao centro acadêmico, né? Então era interessante porque ele mal assistia às aulas, a prioridade dele dentro da universidade era o centro acadêmico, eram os afazeres envolvendo o centro acadêmico. Na época a gente não entendia muito isso, né? Mas evidentemente ele não era dos mais brilhantes na sala, né? Ele ocupava uma posição mediana para baixo. E hoje a gente vê, né, tenho contato, vejo, acompanho em rede social, etc. Não mudou nada, continua envolvido nesse tipo de luta, nesse tipo de grupo, e não consegue chegar a lugar nenhum, né? Então o Chesterton vai esclarecer isso aí, que o ideal deve ser permanente, né? Ele bota aqui entre aspas, enquanto a visão do céu estiver sempre mudando, a visão da Terra será exatamente a mesma. Nenhum ideal durará tempo suficiente para ser realizado. O jovem moderno nunca mudará seu ambiente, porque ele sempre muda de ideia. Mais atual que isso, é impossível, obra escrita há mais de 100 anos. Então esse ideal de progresso, ele precisa ser permanente. Então qual é o problema, né, da sociedade? Eu preciso manter o trabalhador insatisfeito com o trabalho, mas satisfeito em trabalhar. Eu preciso que o artista esteja insatisfeito com o que ele pinta, mas satisfeito com a arte, né? Não jogue a modelo pela janela. E por quê? Porque a gente age lentamente por novas ideias. É uma tendência do homem, como Chesterton explica, e a gente age muito rápido por ideias antigas. Se a gente não tem certeza, se a gente não tem a base sólida daquilo que a gente acredita,
a gente não muda, a gente não consegue fazer mudanças na nossa vida, né? E quando a gente tem essa relativização da moralidade, essa relativização do certo e do errado, a gente fica ainda mais preso à nossa realidade. Veja, quando um vegetariano vira para mim e diz o seguinte: tu não tem que comer carne. Eu falo assim: mas o homem foi criado lá na floresta, ele caçava, pegava os bichos, comia e tal. Daí ele vai dizer: não, mas veja, hoje não é certo você comer carne, né? Porque hoje vai poluir, hoje vai maltratar o bicho, a gente aprendeu, a gente estudou. Certo, então teve uma época que era certo comer carne, né? Então, se você transmuta esse argumento, por exemplo, para a questão da escravidão, não é certo ter escravos. Não, mas teve uma época que as pessoas guerreavam e foi um grande avanço, né? Você deixar de matar o teu inimigo e transformar ele num escravo. Isso para ele foi bem melhor. Ou seja, eu estou relativizando a questão, estou dizendo que existiu uma época ou existem determinadas situações que talvez a escravidão seja uma coisa boa. Então, quando eu começo a fazer esse tipo de relativização, quando eu começo a questionar a moralidade, eu não chego a lugar nenhum, né? Eu preciso ter um padrão sólido de moralidade, né, como Chesterton coloca, para que as ordens do rei sejam cumpridas imediatamente. Mas esse mesmo padrão de moralidade, ele tem que levar à decapitação do rei, caso ele descumpra alguma ordem imediata. Então eu preciso estar dentro daqueles paradoxos do cristianismo que a gente já viu anteriormente. A gente está nesse fio da navalha, né? Sempre é um modo de viver. Se a gente puxar Aristóteles, né, a gente vai ver que isso tem muita relação com aquela questão das virtudes, aquele meio termo que ele falava sobre o caminho das virtudes. Então a gente precisa, né, ter o certo e o errado assim. E o Chesterton fala que depois de ele fazer essas divagações, depois de ele fazer essa análise, ele percebe que o cristianismo é exatamente assim. O cristianismo, ele consegue dar essa resposta, que é a conclusão que ele chega sem considerar o cristianismo, né, do livro. O livro ele é todo escrito dessa forma, né? São as análises que ele vai fazendo sobre a vida e as conclusões que no final ele sempre vai chegando no mesmo ponto. Tipo, mas o cristianismo já falava isso, a igreja já falava isso há 1000 anos, né? Isso já estava claro. Essas doutrinas evolucionistas, progressistas, né, do darwinismo, que defendem que ocorreria uma evolução normal no caminho do bem com o passar do tempo, elas, como eu disse, então elas não conseguem nos apontar qual caminho seguir, né? Quando você fala, por exemplo, em darwinismo, por exemplo, né, você consegue imaginar um homem totalmente desumano, né? Totalmente desumano. E você consegue imaginar um homem absurdamente humano. Você só não consegue imaginar um homem humano, né? Simplesmente humano. Além disso, essa teoria ela vai pregar, esses evolucionistas, né, vão pregar que o homem e a natureza estão no mesmo patamar, são a mesma coisa. E como a gente falou no início, a natureza, ela não é nossa mãe. Se a gente olhar para a mãe, a gente no máximo vai considerá-la como uma madrasta. A natureza é nossa irmã, nós temos o mesmo pai, né? Então a gente deve fazer o quê? Ser cruel como o tigre, né? Ser intolerante e cruel como o tigre? Ou a gente deve imitar o tigre, ensinar o tigre a nos imitar, né? Então essa teoria ela não explica muita coisa, nunca é dito o óbvio, que é o quê? Olha o tigre de longe, aprecia as listras dele, mas cuidado com as garras, e ele pode te devorar. Ela não consegue chegar nesse meio termo. E a gente deve ter, então, em relação à natureza, o mesmo mecanismo que ele fala, que é dos contos de fada, a nossa posição perante a natureza, que é o quê? Eu devo me surpreender e enfrentar, né? No conto de fada, se eu tiver medo do gigante, não tem conto de fada, né? Eu preciso enfrentar, ainda que eu tenha algum temor, mas eu preciso, no final, minha coragem deve prevalecer. Se eu não me surpreender com o gigante, acabou a graça do conto de fada. Então a gente deve encarar a vida, e isso ele vai falar lá no início do livro, né? A gente deve encarar a vida como um conto de fadas. E novamente, essa nossa postura perante a vida é a postura que vem já com o cristianismo há quase 2000 anos aí, né? E ele fala de uma
terceira, né, de um terceiro requisito que deve estar presente, que é o quê? Há uma natural corrupção do ser humano, né? E isso aí vai fechar com a própria doutrina cristã, que é a própria queda é a tendência do homem a nascer com essa marca do pecado, né? E que se não ocorrer uma atenção ao desenvolvimento, as coisas tendem a piorar, né? Então, e aí ele fala que esse é um argumento contra o conservadorismo radical, contra aquelas pessoas que querem manter tudo do jeito que está. Porque você mantendo tudo do jeito que está, a tendência é as coisas irem piorando. Ele cita exemplos ali simples, né? Por exemplo, ele fala de um poste. Se você quer que um poste seja branco, você precisa revolucionar ele sempre, porque se você não for lá mexer nesse poste, ele vai ficar preto. Então, se você quer um poste branco, você sempre vai precisar de um novo poste branco, né? A maioria das tiranias que a gente tem no curso da história, poucos anos antes, eram democracias, eram regimes tranquilos, né, pacíficos, e que se deterioram de um momento para o outro. A imprensa, né, que há décadas atrás, talvez quase um século atrás, era aquela que era responsável por nos trazer a verdade, né, ou deveria ser pelo menos. Hoje ela é justamente responsável por esconder a verdade da gente. Então, o cristianismo ele sempre defendeu isso, ele sempre se posicionou no sentido de que o homem tem uma tendência natural à deterioração moral, né? E que isso precisa ser combatido porque as virtudes, elas tendem a apodrecer com o tempo, né? A igreja sempre falou isso, que o homem era perigoso, né? Daí que o Chesterton fala, o cristianismo, mesmo quando diluído, entre aspas, né? O cristianismo, mesmo quando diluído, é quente o suficiente para ferver toda a sociedade moderna até deixá-la em trapos. Ou seja, ele está querendo dizer que o que você tem, o padrão moral e o padrão ético do cristianismo, eles destruiriam, né? Se levados a cabo imediatamente, eles destruiriam a sociedade. Que a gente está muito longe desse ideal e que seria um ideal muito melhor do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Ele vai fazer no final ali um comentário que tem muito a ver com a época dele, ali ele vai falar sobre a própria Inglaterra, a Europa, ali ele vai falar um pouco sobre a aristocracia e democracia. Ele traz algumas coisas interessantes, por exemplo, ele vai falar que o governante que está mais apto, né, a governar deveria ser aquela pessoa que se acha menos apta a governar. Ele vai falar sobre a questão da soberba, vai falar ali sobre aquela questão do camelo e da agulha e dos ricos, né, a visão do cristianismo sobre isso. Ele vai falar sobre o voto, que ele acha, apesar de não ser uma coisa perfeita, essa forma democrática que nós temos, ele vai mostrar que o voto acaba sendo um chamado, né, um encorajamento daquelas pessoas que não se sentem capacitadas a gerir a vida pública de alguma forma, a participarem, né, ou que ela buscar a opinião de uma pessoa obscura, né, que não tem voz nenhuma. E ele vai falar que esse ideal da aristocracia, né, de que os melhores governantes são aqueles que estão mais preparados, isso aí advém de uma ideia de que o meio, né, corrompe a pessoa, ou seja, as pessoas que moram em localidades pobres, as pessoas que não têm uma condição boa de vida, financeira, etc., cultural, elas acabam cometendo atos que são reprováveis, né? Quando ele vai mostrar, e a gente sabe disso, que isso acontece em todo lugar. Se fosse dessa forma, a gente não teria político corrupto, porque os caras mamam o Estado, né? Usufruem do nosso dinheiro aí sem pudor, e ainda assim cometem barbaridades, né? Atrocidades, e que a gente deve enxergar as pessoas que buscam nos governar, a gente deve ter essa visão sobre eles, de que serem pessoas fracas, né? Pessoas de baixo caráter, pessoas orgulhosas. A gente não deve dar crédito, não deve dar moral para esse tipo de pessoas. E ele vai, logicamente, né, falando ainda sobre essa questão da democracia, da aristocracia e tal, novamente ele entra na doutrina cristã, tradicional da Igreja Católica, mostrando que tudo isso é um caminho que já havia sido trilhado, né, já existia, essa torre já tinha sido erguida e ele só descobre depois de muito pensamento. Ele finaliza com uma questão muito interessante, dizendo que qualquer utopia, né, qualquer objetivo desse de vida que a gente tenha metafísico, ele precisa permitir a liberdade de se obrigar.
Eu preciso ter a liberdade de me obrigar, caso eu não tenha, a vida perde a graça. E aí aí você pode puxar Rousseau, você pode puxar o próprio Marx, né, o ideal de transformar a Terra num paraíso, tal, sem lei, onde cada pessoa faça o que ele tem que fazer, etc. Né? Então ele fala que jogar sem o risco de perder não tem graça, eu preciso estar obrigado a pagar a minha aposta. Né? A dissolução de todos os contratos, né, arruinaria a moralidade. Se eu desafio alguém, eu tenho que lutar. Né? Eu não posso desafiar, peitar sem o risco. Isso a gente vê muito hoje na internet. Né? O sujeito atrás da tela, ele é um galo. Né? Agora, quando a gente encontra pessoalmente, é uma galinha, né? No sentido figurado. Se eu aposto, eu tenho que pagar. Né? Se eu faço um voto de fidelidade, eu devo ser amaldiçoado caso eu quebre essa fidelidade. Então eu preciso ter essa liberdade de me obrigar e ter as consequências em relação aos meus atos. Né? Para que a vida tenha algum propósito, os resultados das minhas escolhas precisam ser reais, precisam ser factíveis. Né? Ele finaliza dizendo que a postura do mundo então é ter sempre essa consciência, que o homem deve sempre pedir, orar ou buscar dentro do seu íntimo, né, que os contratos que ele firme, que ele cumpra os contratos que ele firme, que ele cumpra os juramentos, as promessas, os compromissos, né, que ele faça. Que essa é a verdadeira evolução da pessoa, que ela saiba, tenha essa liberdade e que ela persiga ela. E ele finaliza resumindo uma voz interior, né, como se fosse uma voz interior que dissesse para ele essa questão dessa utopia. Né? E ele diz o seguinte, abre aspas, você terá obrigações reais, como se fosse a igreja ou Deus falando para ele, etc., quer que seja. Né? Você terá obrigações reais e, portanto, aventuras reais quando chegar a minha utopia. Mas a obrigação mais difícil e a aventura mais extrema é chegar lá. Então esse foi o capítulo 7 da obra Ortodoxia do Chesterton, um breve resumo, tem que ler, né? Mas você já sabendo disso pela forma com que ele escreve, né? Às vezes ele coloca os resultados no fim, coisa que se ele tivesse explicado um pouquinho no início ficaria mais fácil de entender a obra. Eu acho que já facilita a sua leitura, beleza? Se você gostou desse vídeo, curta aí e compartilhe. Valeu!